Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma dica de higiene ocupacional. Bom, muitas vezes quando há uma avaliação de agentes químicos, as pessoas se preocupam em tentar fazer uma boa identificação de riscos e, consequentemente, um inventário de exposições ocupacionais a determinados tipos de agentes químicos, sejam eles aerodispersóides, gases, vapores, enfim, independente das características e propriedades físico-químicas. Isso é importante porque quando você vai fazer uma avaliação quantitativa de agentes químicos, você espera ter um resultado. Você espera ter um resultado de uma concentração, certo? De uma massa sobre volume. E essa concentração vai ser comparada com o limite de exposição ocupacional, sejam aqueles previstos no anexo 11 ou no anexo 12 da NR15, ou então com os limites de exposição ocupacional da CGH, ou, por que não, com algum outro tipo de referência internacional que vocês venham também a utilizar, a aplicar. A questão é que as pessoas confundem dois termos que, em linguística, eles estão muito próximos, né? Que é o limite de exposição e o limite de quantificação, ou o limite de exposição ocupacional e o limite de quantificação, que são conceitos muito diferentes entre si, que guardam apenas uma relação de similaridade quanto ao som, né, quanto à pronúncia, vamos dizer assim, aquilo que a gente entende na hora que alguém fala um desses termos. Mas quando nós paramos para analisar o que realmente eles significam, nós podemos ver que cada um tem uma relação bem diferente, ok? Então, bora lá, vamos ver um exemplo prático para vocês saberem como ocorre essa diferenciação. Pessoal, então vocês estão vendo na tela o resultado de uma avaliação de poeira respirável que possa conter sílica livre cristalina. Bom, só para a gente recordar que os limites de exposição ocupacional aqui no Brasil para sílica, nós temos dois tipos de limite. Para a poeira total, onde nós não utilizamos um separador de partícula, no caso um ciclone de nylon, geralmente, para que nós possamos coletar as partículas com tamanho aerodinâmico inferior a 10 micrômetros. E nós temos um limite de exposição ocupacional para poeira respirável contendo sílica livre cristalina, que vale para a fração respirável. Lembrando que esses limites são para as poeiras que contêm sílica, e nós não estamos falando de um limite de exposição ocupacional para sílica em si. Então, aqui no Brasil, anexo 12 da NR15, limite para poeira na fração total, se é que a gente pode dizer assim, e poeira na fração respirável. Do meu ponto de vista, só faz sentido fazer poeira respirável. Porém, dica de quem vivencia isso há mais de 10 anos, façam ambos. Façam poeira total e poeira respirável, porque eu já vi muitos peritos questionando isso. A questão é que, quando nós olhamos esse relatório, vocês podem perceber que aqui na direita também tem um outro tipo de limite, que é o limite média ponderada no tempo da CGH, que é o TLV-TWA, tanto para a partícula respirável quanto para a sílica livre cristalina. E aí vocês podem até me perguntar, Gustavo, mas lá no anexo 12 da NR15, os limites de exposição ocupacional para sílica, eles não são fixos, eles são variáveis porque você depende da porcentagem de quartzo na amostra. Exatamente, concordo em 100% com você, meu caro. Entretanto, quando a gente olha para os valores da CGH, nós não temos ali um valor de limite variável calculado, como nós tínhamos antigamente na própria CGH, e foi lá que o anexo 12 da NR15 se baseou. Não, lá o limite para poeira respirável, para partícula respirável do tipo PNOS, isso é uma coisa que tem que ficar claro, do tipo PNOS, é de 3 miligramas por metro cúbico, ok? E para a fração inalável é de 10 miligramas por metro cúbico. Então, são limites para esse tipo de particulado, que eu não vou abordar aqui, mas é uma PNOS, uma partícula não especificada de outra forma, de outra maneira, ok? E nós temos um limite de exposição ocupacional na CGH para sílica, que é de 0,025 miligramas por metro cúbico para a fração respirável, por isso que tem aquele Rzinho
aqui do lado, aqui na direita da tela, tem 0,025, entre parênteses, um R aqui, que é de respirável. Você precisa coletar a fração respirável usando o separador de partículas apropriado. Bom, mas olhando aqui para esse relatório ainda, vocês podem perceber que a concentração, ou seja, a massa por volume, então vocês podem ver miligramas por metro cúbico. Miligramas, uma unidade de medida para massa, para peso, tá? A gente costuma falar, o nome mais correto é massa, tá, pessoal? E o volume dado em miligramas por metro cúbico. Então, fazendo essa relação de massa por volume, foi obtido o valor de poeira respirável, a concentração aqui de 0,960. Vocês podem ver que esse valor é inferior ao TWA para PNOS na fração respirável da CGH. Só que aqui embaixo aqui se encontra a questão central do vídeo, o resultado da concentração de sílica livre cristalina. Vocês podem perceber que tem um sinal de menor. Esse sinal que está aqui na frente do resultado da concentração é um resultado menor, tá? Então, menor do que algum valor. Isso significa que a quantidade de sílica livre cristalina que foi coletada naquele cassete, no filtro de membrana, é uma massa inferior à quantidade mínima que o laboratório precisa para te fornecer um resultado. Então, o laboratório, para ele te dar um resultado de concentração, igual nós temos para partícula respirável, igual vocês estão vendo na linha de cima, ele precisa que você colete uma concentração, uma quantidade mínima de massa. Ou seja, ele precisa de algumas partículas ali, no mínimo, de sílica livre cristalina, para que, através do método analítico, seja por difração de raio-x, ou então pelo uso do difrator de radiação infravermelha, eles possam conseguir extrair o resultado dessa massa que você coletou e, mediante o volume que você informou no seu relatório, eles vão fazer essa relação de massa por volume, devolvendo para você o resultado desse quociente, que vai ser a concentração. Então, quando você preenche uma cadeia de custódia do laboratório, informando qual foi o volume que você coletou, tá? Quando você pega lá e faz a relação de vazão vezes o tempo, você vai obter lá o seu volume, né? Quando você multiplica um pelo outro, você consegue obter o seu volume. E isso é muito importante, né? Você pode obter esse volume através do próprio método analítico. Mas você tem que informar o volume, porque sem o volume, não tem como o laboratório te devolver o resultado de concentração, tá? Então, essa é uma outra dica que eu sempre trago. Mas, mesmo que você tenha feito tudo certinho, olha, eu fui lá, passei o valor de volume que eu coletei de ar durante aquele período de amostra, isso não quer dizer que você vai obter necessariamente um valor de concentração. Por quê? O laboratório ele trabalha com um valor fixo de massa, né? Então você precisa coletar no mínimo uma quantidade X de massa para que os equipamentos possam fazer a leitura e, consequentemente, fornecer para você depois um resultado da concentração. Então, vamos supor que você pegou lá um caso onde você tem um limite de quantificação em massa, que é fixo lá no laboratório, que é de 20 microgramas, por exemplo, para acetona, tá? 20 microgramas para acetona. Você vai precisar coletar no mínimo essa quantidade de massa de acetona para que possa ser feita a relação de massa por volume para o resultado poder ser expresso em concentração. Caso você não atinja essa massa mínima que o laboratório consegue quantificar, por isso o limite de quantificação, eles vão devolver para você um resultado igual a esse que vocês estão vendo na tela, menor do que determinado valor de concentração. Mas aí que está uma coisa que as pessoas têm muita dúvida também. O limite de quantificação em massa, ele é fixo pelo laboratório. Agora, o limite de quantificação em concentração, ele varia. Ele varia porque ele depende diretamente do volume que você coletou. Então, toda vez que o laboratório ele emite o resultado de uma análise química, devolvendo para você um valor menor do que determinada concentração, você vai perceber que, se isso acontecer em diferentes situações, esse valor menor do que X, ele vai ser diferente. Ele não vai ser igual.
porque depende do volume de ar que você coletou. Então, como esse volume de ar ele pode variar, por isso que os resultados de concentração dados dessa forma, menor do que X, menor do que determinado valor, eles vão sofrer variação. O que não sofre variação é o limite de quantificação em massa dado pelo próprio laboratório. Então, quando você obtém esse tipo de resultado, você está obtendo um resultado que ficou abaixo do limite de quantificação, que é o valor mínimo que o laboratório pode lhe fornecer uma resposta, um valor de concentração. E esse valor de limite de quantificação, ele não tem relação nenhuma com o limite de exposição ocupacional, que é o limite estabelecido onde acredita-se que maior parte das pessoas podem estar expostas sem sofrer efeitos adversos à saúde, em termos estatísticos, mas não que a gente tem que pegar, como eu sempre falo nas minhas aulas, o limite de exposição ocupacional como um divisor de águas entre pessoas saudáveis e pessoas doentes. Beleza? Tudo isso envolve um pouquinho de conhecimento em análises químicas, mas eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.